boa noite a quem está chegando. Vamos iniciar hoje nosso curso de capacitação. Quero dar as boas-vindas a vocês, tá? Sou a professora Kate, sou professora titular da UFPB, sou a coordenadora do PEX Cannabis, tá? E eu sou a idealizadora desse curso de capacitação. O primeiro curso, né? Vocês fazem parte da primeira turma de capacitação de profissionais de saúde do município de Belém, no estado do Pará. É um prazer, né, ter vocês conosco na noite de hoje. E é com muita alegria que a gente dá as boas-vindas a todos vocês, tá bom? Esse curso, gente, ele conta com a parceria de várias instituições. E essas instituições, quero convidar os representantes dessas instituições para também dar as boas-vindas a vocês, tá bom? Então, a gente vai iniciar convidando para fazer a nossa fala de abertura o doutor Rafael Ribeiro Cabral, doutor em Antropologia das Artes, farmacêutico, especialista em acupuntura e fitoterapia clínica e prescrição de fitoterápicos, referência técnica em práticas integrativas e plantas medicinais do Núcleo de Promoção da Saúde, o NUPS, da Secretaria de Saúde do município de Belém, no estado do Pará. Com você, Rafael. Seja muito bem-vindo. Maravilha. Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite a todas as pessoas que estão aí acompanhando essa abertura, né, essa introdução do curso promovido pela professora doutora Kate, da Universidade Federal da Paraíba, né, que tem aí uma grande contribuição para a temática e desenvolvimento, né, de ações permanentes, de educação permanente no território brasileiro. Tem aí uma frente de pesquisa e inovação científica dentro da Universidade Federal da Paraíba. Fico honrado, professora Kate, a Universidade também Federal da Paraíba, que a partir desse curso iniciamos aí uma jornada, né, de várias ações e de um pacto entre a universidade, né? E eu acho que assim a missão da Universidade Federal se cumpre, né, brasileira, se cumpre a partir dessas ações, né, que a gente consegue levar tanto a população, mas também a comunidade acadêmica e fundamentalmente a nossa rede, né, organizar a nossa rede de prescritores dentro do município de Belém, do Sistema Único de Saúde. Então, assim, como servidor, né, da Secretaria Municipal e compreendendo esse novo momento que nós estamos vivendo dentro das políticas públicas, né, de assistência à saúde, né, e acesso aos óleos, as secretarias também estão precisando entender esse novo cenário e nada melhor e mais resolutivo do que aproximar ao debate, à educação permanente, as universidades, principalmente e fundamentalmente as universidades federais que estão, né, já realizando um trabalho nessa temática. Eu tenho certeza que todos que estão matriculados e que vão iniciar hoje essa caminhada vão perceber que é um mundo, né, uma temática que já tem aí uma caminhada de muitas pessoas que estão, né, nessa rede construindo isso, para que hoje a gente pudesse compreender de forma sistematizada esses conhecimentos. Então, desejo a todos um excelente curso, a todos, né, que estão aí da Secretaria de Saúde do município de Belém.
participando dessa formação. Muito obrigado. Obrigada, Rafael. Você aí no Japão, nos abrilhantando com sua presença. Muito obrigada por você estar aqui com a gente hoje. Muito obrigado. Agora eu queria convidar, tá, a Juliane Barbosa, assessora da direção, representando a doutora Silvia Gatti, que é a diretora do Núcleo de Educação Permanente da Escola Municipal do SUS, do município de Belém, aqui no estado do Pará. Boa noite, Juliane. Boa noite a todos. Conseguem me ouvir? Estão conseguindo me ouvir? Tá, Sim. Gostaria então de cumprimentar todos que estão presentes aqui no curso. Fiquei muito feliz com a parceria, agradeço ao Rafael por ter entrado em contato. Quero que vocês todos aproveitem muito o curso, é um curso muito proveitoso, ficamos muito felizes enquanto Escola do SUS, estamos caminhando para esse passo, né, de conseguir trazer cursos de fora, para justamente qualificar cada vez mais os nossos servidores. O objetivo é esse, é sempre levar a educação permanente para que ela flua por todos os caminhos, né, e que todo mundo aproveite muito bem. A Escola do SUS está de braços abertos para todas as ações de formação, e agradeço muito, né, por essa parceria. Gostaria de agradecer ao Telesaúde também por estar dando esse suporte técnico para a gente. Agradecer ao Rafael, enquanto RT, que trouxe a oportunidade, então, desse curso para ocorrer aqui, né, no nosso estado, e a Kate por disponibilizar todo o seu tempo, todo o seu conhecimento. Espero que vocês aproveitem bastante. É um curso riquíssimo, né? E a escola está aqui para cada vez mais se fortalecer e então construir esses caminhos de educação que é tão importante, né? Para além do ser profissional, é importante a gente também cada vez mais aprender e aí, com certeza, replicar e aprimorar a nossa qualidade profissional. Então, agradeço a todos, aproveitem muito o curso. Obrigada, Juliane. Obrigada. Agora eu queria convidar a professora Leidiana de Jesus Silvia Lopes, que é vice-coordenadora do Telesaúde da Universidade Federal do Pará, enfermeira e mestre em saúde coletiva. Boa noite, Leidiane. Olá, boa noite a todos. É uma satisfação muito grande, para nós do Núcleo de Telesaúde, UFPA, estarmos nessa parceria, né, com a Secretaria de Saúde e com a Universidade Federal da Paraíba, por meio do projeto da professora Kate, né? Então, nós estamos muito felizes de contribuir para que os profissionais da atenção primária no município de Belém sejam capacitados, qualificados para desenvolver um serviço de excelência para a população no nosso município, na nossa capital, que é Belém, né? E nós estamos muito felizes por isso. Nós somos um núcleo de telesaúde que tem 3 anos já de atuação, aqui dentro da Universidade Federal do Pará, ampliando os seus serviços para toda a comunidade paraense, né, e para as categorias profissionais da atenção primária, médicos, enfermeiros, agentes comunitários de saúde, né, e estamos para contribuir, né, na melhoria do serviço da atenção primária, e nós desejamos a vocês um excelente curso, que vocês possam aprender bastante. Tenho certeza que vai ser de uma riqueza imensurável o que vocês vão aprender e levar para a nossa população que tanto precisa. Então, muito obrigada a todos e bem-vindos ao curso. Obrigada, Leidiana. Agora eu queria convidar a doutora Eliane Lima Guerra Nunes, médica psiquiatra, diretora-geral da Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis, a SBEC, doutora em Ciências pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo,
criadora do projeto Mulheres e Mães Jardineiras, o MMJ, e a primeira prescritora de cannabis no Brasil para pacientes com transtorno do espectro autista. Boa noite, Eliane, um prazer ter você aqui. Boa noite a todos, a todas, todes. Fico muito feliz, né, de estar aqui com todos vocês, nesse momento muito importante aí para o Estado, para a cidade, para o Brasil, que é esse passo que a gente precisa dar para o acesso de fato à cannabis medicinal acontecer, ou à maconha medicinal, né? Para a gente não usar só o nome da planta. É apenas uma planta, é uma planta super planta, maravilhosa, e que em todos os países já resolveram esse proibicionismo e essa lei racista. Só no Brasil que a gente ainda está um pouco atrasado, para não dizer muito. Então, precisamos, nesse momento, fazer uma capacitação, e a universidade ela deu esse, né, suporte muito importante. Sem a universidade, a gente não faz pesquisa de qualidade, compromissada, idônea, né? Então, acho que é muito importante que tanto a secretaria quanto a própria universidade, as secretarias municipal, estadual, federal, todos os ministros, os ministérios, todos eles entendam o papel e a importância dessa planta em todas as suas esferas, não só no medicinal. E como prescritora, né, estou aqui até um pouco angustiada e nervosa, né, porque é o primeiro momento que a gente está aqui, mas quero agradecer demais, né, essa oportunidade, esse empenho, esse interesse dos alunos também, porque é os alunos que vão conseguir estar levando para a sociedade, né? Porque nós queremos pesquisar, os acadêmicos, quem já está, né, num outro patamar, está fazendo ciência, mas às vezes demora um pouco para chegar até a população. Então, esse link, esse grude é o atendimento da população e é também os alunos, né, levando para suas famílias essa informação, esse conhecimento e essa transformação cultural, porque a planta tem um uso tradicional muito importante, né, entre as populações brasileiras, as afrodescendentes, as indígenas, né, dos povos originários. Então, a gente precisa, de fato, resgatar essa medicina da floresta esquecida, essa medicina que traz alívio, não só doenças leves, né, como é o uso tradicional, mas doenças muito complexas e complicadas, como temos visto na questão do autismo, entre crianças, que cada vez mais aumenta, e na terceira idade, com os pacientes com problemas cognitivos importantes, e pós-Covid, com todo mundo muito ansioso e depressivo, tendo que reorganizar as famílias que estão cada vez mais pobres e sem acesso. Então, quero mais uma vez agradecer a todos que contribuíram para que esse curso possa acontecer, e em especial na pessoa da doutora Kate, né, que está aqui conosco na coordenação. Muito obrigada a todos. Obrigada, Eliane. Obrigada a todos. Obrigada, Rafael, Leidiana, Juliane. E agora a gente vai dar início, tá, à nossa aula de capacitação. Mais uma vez, para quem está chegando agora, sejam todos bem-vindos ao nosso curso, à nossa primeira aula. Eu vou me apresentar melhor e apresentar o nosso programa, o PEX Cannabis, tá? Em seguida, o nosso aluno bolsista, o Rodrigo, ele vai falar um pouquinho sobre os aspectos históricos, os aspectos sociais dessa planta. Na aula de hoje também eu vou apresentar para vocês o nosso plano de curso, o que é que a gente pretende passar nesse curso introdutório para vocês, para que vocês possam aplicar na prática clínica o que a gente vai conversar ao longo dessas 4 semanas, tá bom? Então, o nosso maior objetivo aqui é trazer para vocês informação,
sobre o uso terapêutico da cannabis, conhecida popularmente em nosso país como maconha, mostrar para vocês que essa planta, sendo bem usada, sendo bem prescrita, ela está trazendo benefícios super importantes para a sociedade. Então, o nosso papel aqui é justamente compartilhar com vocês, tá, esse conhecimento que a gente está trabalhando desde 2016, dentro da academia, dentro da universidade, para que vocês possam aplicar esse conhecimento junto dos pacientes de vocês, para ajudar a melhorar a qualidade de vida deles com essa planta. Tá? Então, a gente vai entender ao longo das nossas aulas, ao longo do curso, como é que essa planta funciona, para que doença ela pode ser muito bem-vinda, como se inicia uma prescrição, tá? Então, quais são as bases legais para se prescrever, porque muitas vezes os prescritores, eles têm o conhecimento técnico, eles sabem para que doença prescrever, eles sabem como fazer essa prescrição, mas eles ficam com receio de prescrever, achando que podem perder, sofrer alguma penalidade, perder o seu registro no conselho. Então, será que existe base legal? Será que eu vou ter respaldo legal para prescrever? Então, toda essa abordagem, desde os aspectos introdutórios, os aspectos históricos, fechando o nosso curso com os aspectos jurídicos, vocês vão ter todo um conhecimento à base dessa planta, para que no final a gente consiga todos juntos poder ajudar as pessoas, que esse é o nosso maior objetivo aqui, tá bom? Então, eu queria só alertar vocês o seguinte, como é que vai ser a nossa dinâmica? A gente vai fazer essa apresentação, tá? No final de cada apresentação, no final da nossa aula de hoje, que acaba às 20h30, eu vou acabar um pouco antes, para que a gente possa abrir os microfones, para quem tiver alguma dúvida, caso alguém queira, já durante a explanação, colocar sua dúvida ou no chat público, que é esse que a gente está conversando, dando boas-vindas a vocês. Caso alguém queira digitar sua dúvida aqui, fiquem bem à vontade. Eu coloquei uma aluna nossa, que é a Adriana, que faz parte do nosso projeto de extensão. A Adriana é a nossa aluna do curso de medicina aqui na UFPB, e ela vai nos ajudar selecionando essas dúvidas que vocês digitarem no chat, ou nesse íconezinho que está no canto esquerdo da nossa plataforma, que é o link que tem uma mãozinha levantada com o nome Perguntas. Vocês também podem colocar suas dúvidas, escrevendo sua dúvida nesse linkzinho Perguntas, que ao final, quando a gente terminar toda a aula de hoje, eu vou iniciar respondendo essas perguntas que foram escritas no chat e nesse linkzinho Perguntas, e daí em seguida eu abro o microfone de todos para quem quiser fazer alguma consideração, tirar alguma dúvida, aí vocês vão ficar bem à vontade, tá bom? Vai ser uma conversa, a gente vai participar, eu quero que vocês participem, tá? Porque esse é o nosso objetivo, eu quero que vocês participem, tirem dúvidas, mas a gente vai fazer isso só ao final da nossa aula de hoje, tá bom? Eu vou agora compartilhar o nosso slide. Então, sejam bem-vindos mais uma vez, aqui trazendo para vocês o nosso PEX Cannabis. O que é que vem a ser o PEX Cannabis? É um projeto de pesquisa e extensão em cannabis medicinal da Universidade Federal da Paraíba. O nosso curso hoje, que a gente está oferecendo para vocês, profissionais de saúde do município de Belém, no estado do Pará, é um curso introdutório sobre o uso terapêutico da cannabis sativa L no tratamento de doenças graves. Então, a gente vai fazer uma abordagem dessa planta, do uso terapêutico dessa planta, sobre várias perspectivas, sobre vários tipos de doenças que respondem muito bem a essa planta, tá? Aos compostos presentes nessa planta, e vocês vão observar que são doenças bastante graves e que muitas vezes, para falar a verdade, na maioria das vezes, essas doenças graves, elas são intratáveis com a terapia farmacológica clássica, convencional, que a gente tem disponível hoje. Então, eu sou a professora Kate, tá? Sou coordenadora, criadora, idealizadora do PEX e desse curso introdutório que a gente vai ofertar para vocês.
Então, para vocês me conhecerem um pouquinho melhor, eu sou farmacêutica, professora titular da Universidade Federal da Paraíba. Eu tenho mestrado e doutorado em farmacologia de produtos naturais e sintéticos bioativos pela UFPB, em parceria, em colaboração com a Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto, tá? Com a USP de Ribeirão. Eu também sou líder do grupo de pesquisa clínica em cannabis, do CNPq. Sou pesquisadora do Centro de Pesquisa Clínica do Hospital Universitário Lauro Vanderlei, também da nossa universidade, e em parceria com a Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis, a SBEC. Sou consultora de pesquisa clínica, também nessa área da cannabis, tá? A SBEC, gente, é a Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis, a qual eu fui membro fundadora, junto com a doutora Eliane, que também esteve aqui com a gente, né, está aqui conosco na noite de hoje, e nós, juntamente com outros médicos, e aqui a gente tem a farmacêutica Renata, então, de farmacêutico fundador, estamos Renata e eu, e aqui os outros médicos, nós fundamos em 2018 essa sociedade, tá? E eu estou como editora-chefe da primeira revista científica sobre cannabis sativa no Brasil, que é a Revista Brasileira de Cannabis, fundada em 2020. Então, a Revista Brasileira de Cannabis, a partir daqui eu já faço um convite para vocês, para aqueles profissionais de saúde que tenham uma pós-graduação, um mestrado ou um doutorado, que queiram fazer parte da nossa revista como pareceristas, como avaliadores de artigos científicos, sintam-se convidados a participar junto com a gente dessa revista. Aqueles que tenham interesse em fazer algum trabalho, alguma pesquisa, publicar algum artigo nessa área da cannabis, sintam-se também convidados a publicar o artigo de vocês em nossa revista, tá? Então, a nossa revista ela é a primeira revista no Brasil especializada na área de cannabis, e nós recebemos artigos em todas as áreas da ciência, tá bom? Não só na área da saúde, mas na área da agronomia, na área do direito. Então, todos os temas envolvendo a cannabis, eles podem ser publicados aqui na nossa revista. Quero trazer para vocês também, eu sou professora, junto com esse corpo docente aqui maravilhoso, formado por médicos, engenheiros agrônomos, dentistas, advogados, farmacêuticos junto comigo, todo esse corpo docente que faz parte da primeira pós-graduação em cannabis sativa do Brasil, reconhecida pelo MEC. Então, eu estou trazendo para vocês um curso introdutório. Aqueles que desejam, que tenham interesse em se especializar, sintam-se também convidados a participar da nossa pós-graduação, tá? Que é uma pós-graduação com 480 horas aula, todas online. A gente tem essa oportunidade de fazer esse aprofundamento desse estudo na pós-graduação para aqueles que tiverem interesse, tá bom? O PEX Cannabis, gente, ele surgiu, né, em 2015, 2016, finalzinho de 2015, começo de 2016, quando a gente buscou, né, tentar trabalhar e trazer, né, esse conhecimento para dentro da academia, entender melhor o potencial terapêutico dessa planta, trazendo esse potencial para dentro da academia. Por quê? Porque a gente teve uma lacuna temporal de mais de 40 anos. A gente ficou impossibilitado de estudar, de falar sobre essa planta. Então, o proibicionismo trouxe um atraso na ciência, tá? Então, só a partir de 2015, 2014, foi que a gente começou a ver que é possível trabalhar com essa planta dentro da universidade, trazer essa temática para a sociedade, tá? Através de vários achados científicos, relatos de caso de pacientes que vinham melhorando, né, ao usar essa planta em doenças muito graves. Então, foi com esse surgimento, que a gente começou a trabalhar essa planta dentro da UFPB.
E o PEX Cannabis, ele faz parte, né, ele participa do tripé da universidade, que é o tripé baseado no ensino, na pesquisa e na extensão. O nosso PEX Cannabis, nosso programa de pesquisa e extensão, a gente também está, né, junto nas redes sociais. Então, aqui a gente tem o nosso Instagram, onde no nosso Instagram a gente publica artigos científicos, a gente publica congressos, o que há de mais novo sobre a temática. Então, aqueles que quiserem também ficar mais atualizados, vocês podem seguir as nossas redes sociais, que a gente coloca tudo o que está acontecendo sobre essa temática nas nossas redes sociais, tá? Então, a gente trabalha nesse tripé, né, que é o tripé vinculado a toda a universidade pública do nosso país. O nosso PEX Cannabis, ele não trabalha sozinho. Então, nós temos vários parceiros junto com a gente. Então, parceiros super importantes que levam essa temática, que conseguiram abraçar a causa junto conosco. Então, a gente trabalha em parceria com várias associações, tá? Associações de pacientes. Aqui eu coloquei as associações que são aqui do nosso estado, tá? Na Paraíba, no nosso município, aqui em João Pessoa, de onde nós estamos agora. Trouxe aqui para vocês a parceria com a Liga Canábica da Paraíba, com a Abrace. Agora nós estamos fechando parcerias com outras associações, agora a gente tem a Acaflor. A gente também tem parcerias com associações de outros estados, com a Flor da Vida, com a Maria Flor, também fazendo projetos de pesquisas com essas associações, tá? A gente atua com com parceria também no Poder Legislativo. Nós temos vereadores, nós temos deputados estaduais, nós temos senadores que entendem a importância dessa causa, entendem a importância de se fornecer um acesso de qualidade a essa planta, aos produtos derivados dessa planta, para que a sociedade consiga melhorar a qualidade de vida quando se trata de doenças graves e intratáveis com a terapia convencional. Então, a gente tem ajuda, tem essa parceria com o Poder Legislativo. Gostaria muito que essa parceria fosse bem maior, né? Mas a gente está conseguindo ter um resultado positivo, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, tá? O que é que essa parceria está trazendo de bom para a nossa sociedade. A gente também tem um braço, a gente também tem uma parceria junto ao Ministério Público Federal e à Defensoria Pública da União. São grandes parceiros nossos, principalmente aqui, né, no nosso estado, onde as coisas acontecem. Então, o estado da Paraíba, ele é pioneiro em muitas ações voltadas a cannabis. Por quê? Justamente por causa desses entes federativos, dessas parcerias. Então, as coisas acontecem aqui no nosso estado porque a gente tem apoio de várias instituições, de vários poderes, tá? Então, o que está acontecendo aqui no estado da Paraíba, muitas vezes é levado para outros estados, tá? Então, nós somos pioneiros, nós somos, muitas vezes, iniciamos, né, algum projeto, algo novo em relação a essa temática, somos desbravadores e a gente leva isso para outros estados que estão replicando o que está acontecendo aqui no nosso. Então, isso é muito bom, muito gratificante para a gente. O nosso PEX Cannabis, ele agiu, né? Ele fez uma ação junto ao Poder Legislativo já em 2016, no nosso primeiro ano. Então, eu estive junto com a minha equipe na Assembleia Legislativa da Paraíba, onde eu pude falar um pouquinho sobre a importância dessa temática, levar o que a gente estava pretendendo trabalhar já em 2016, e com a nossa participação, o nosso estado promulgou 2 leis importantes, tá? Então, nós fomos o primeiro estado do Brasil a promulgar um dia estadual de visibilidade da cannabis terapêutica, isso em 2019. Então, essa lei, ela foi promulgada e a gente teve essa participação para nossa alegria, e a partir dessa lei,
outros estados do nosso país começaram a trabalhar também e aprovaram no seu poder legislativo também um dia dedicado, né, a se falar, a se trabalhar essa temática dentro dos estados e dentro dos municípios. Já em 2021, também junto com o Poder Legislativo, nós trabalhamos, né, na construção da Lei 11.972, que foi uma lei, gente, inovadora, uma lei fantástica, e eu espero que essa lei seja replicada em vários outros estados, que é uma lei que dispõe sobre política e prevenção de promoção da saúde de pacientes usuários de cannabis terapêutica e o incentivo à formação, estudos e pesquisas científicas com cannabis. Então, nosso estado promulgou uma lei onde recursos, né, de parlamentares podem ser destinados à formação de profissionais de saúde, à pesquisa científica nessa temática. Então, a gente conseguiu chegar à promulgação dessa lei, onde, em 2022, a Secretaria do Estado de Saúde aqui da Paraíba, ela lançou um edital, e nesse edital eu fui selecionada como coordenadora, tá, do projeto EduCannabis, que é um projeto de educação continuada para capacitar profissionais de saúde de todo o estado da Paraíba, justamente por causa da promulgação da lei que aconteceu no ano anterior. Então, foi com muita alegria que eu coordenei o primeiro curso sobre cannabis terapêutica no nosso estado, com o apoio da Secretaria Estadual de Saúde, tá? Aqui é a nossa primeira turma de profissionais de saúde de todo o estado, contando com várias especialidades, farmacêuticos, odontólogos, enfermeiros, fisioterapeutas, médicos, terapeutas ocupacionais. Então, vieram profissionais de todo o estado para participar do nosso curso introdutório. Então, a partir desse curso introdutório, com a nossa primeira turma, a gente quis ampliar, né, esse conhecimento para o Brasil inteiro. Então, a gente está aqui hoje replicando exatamente o que a gente fez no nosso estado, a gente está tentando replicar isso para outros estados do nosso país, tá? Ainda sobre a ação do PEX, esse ano, em 2024, é importante vocês terem isso em mente, porque essa tendência é uma tendência que veio para ficar no nosso país. Então, para vocês terem uma ideia, uma noção, cerca de 24 estados no nosso país, eles já trabalham ou já estão trabalhando projetos de lei para fornecer produtos à base de cannabis pelo SUS. Então, mais cedo ou mais tarde, esses produtos vão chegar na rede pública de saúde, nos municípios. Então, os profissionais de saúde precisam estar prontos, precisam estar capacitados para saber lidar com esses produtos, para saber lidar com essa planta, para entender melhor o funcionamento delas e até para orientar os pacientes, tá? Então, aqui no nosso município, a Câmara Municipal aqui de João Pessoa já aprovou a distribuição de cannabis pelo SUS, tá? Agora em 2024. Nós temos um parlamentar, um senador, que ele está propondo no Senado que os hospitais universitários também ofertem esse tratamento à base de cannabis. Então, gente, isso é um caminho sem volta. Tá lento, realmente, muito lento, mas as coisas estão acontecendo, né? Então, a perspectiva é que, ao longo dos anos, esse tratamento à base de cannabis esteja cada vez mais consolidado dentro do Sistema Único de Saúde. Mostrando aqui para vocês, né, uma entrevista onde eu e uma colaboradora nossa, a doutora Karen, que é fisioterapeuta, que é prescritora de cannabis, colaboradora do PEX, a gente esteve em uma entrevista dentro da Assembleia Legislativa, mostrando a nossa atuação dentro desse poder. Então, a gente precisa fazer esse trabalho de formiguinha junto do Poder Legislativo, junto do Poder Executivo, dentro das instituições, para trazer essa perspectiva, essa alternativa terapêutica para as pessoas que mais sofrem no nosso país.
Agora eu queria mostrar um pouquinho para vocês, dentro da área da pesquisa, o que a gente desenvolve no PEX Cannabis dentro da pesquisa científica, envolvendo essa temática. Então, em 2018, tá, a gente concluiu uma pesquisa clínica, que foi um acompanhamento farmacoterapêutico em pacientes com epilepsia refratária. Então, o nosso primeiro grupo de pacientes a ser estudado foi um grupo de crianças e adolescentes com epilepsia refratária, que é aquele tipo de epilepsia, aquele tipo de convulsão, onde os pacientes não respondem a... Eu acredito que a professora Kate caiu. Vamos já aguardar, fazer contato com ela. Voltando um pouquinho, né? Então, em 2018, a gente fez a nossa primeira pesquisa clínica, trabalhando com crianças com epilepsia refratária, nesse projeto Guarda-Chuva, que resultou em 4 subprojetos. Então, quando a gente trabalhou com crianças com epilepsia refratária, a gente viu uma melhora bastante significativa com os fitocannabinoides, para atenuar tanto a frequência quanto a intensidade dessas convulsões, tá? Então, isso trouxe um retorno, uma qualidade de vida para esses pacientes e para os familiares enorme, o que deixou a gente muito feliz. E esse trabalho a gente também publicou, ganhamos uma certificação, nosso trabalho foi considerado um dos melhores trabalhos de projetos de iniciação científica aqui na UFPB, tá? Um desses subprojetos, né? Saindo da epilepsia refratária, a gente passou a trabalhar com um transtorno, né, que foi o transtorno do espectro autista, ainda dentro da área da neurologia, tá bom? Então, eu orientei 2 doutorados, onde esse doutorado aqui, ele foi um doutorado, o meu aluno foi um psiquiatra, tá? Especialista em autismo de crianças e adolescentes. Ele fez o doutorado dele em neurociências, e eu coordenei esse doutorado junto com outro professor. Aqui a gente teve o doutorado de uma psicóloga, uma neuropsicóloga. Aqui a gente trabalhou, pessoal, o primeiro ensaio clínico, randomizado, duplo cego, controlado por placebo. Esse foi o primeiro ensaio clínico com crianças, tá? Com crianças com transtorno do espectro autista, o primeiro ensaio clínico do mundo. Então, a gente ficou muito feliz por saber que nós aqui do Brasil, nós aqui do Nordeste, aqui da Paraíba, conseguimos fazer um trabalho de qualidade, tá? E esse trabalho, ele resultou numa publicação. Aqui, em 2022, a gente trouxe a publicação desse trabalho, onde nós utilizamos uma dose, uma faixa terapêutica. Vocês vão ver junto comigo que quando a gente trabalha com cannabis, a prescrição de cannabis, o tratamento com cannabis, ele é um pouco diferente dos fármacos, dos medicamentos convencionais, os clássicos, onde a gente está muito acostumado a trabalhar com uma dose para um determinado indivíduo. Aqui com cannabis, não. Vocês vão ver isso comigo, porque com cannabis a gente trabalha com faixa terapêutica, tá? Então, a gente trabalhou nesse doutorado, né, nesse ensaio clínico, a gente participaram desse ensaio clínico 60 crianças de 5 a 11 anos, de 3 estados aqui do Nordeste, aqui da Paraíba, Pernambuco e do Rio Grande do Norte. Essas crianças com idade entre 5 a 11 anos, nos 3 níveis de suporte, tá? Dentro do TEA, dentro do transtorno do espectro autista, diagnosticados ou caracterizados pela DSM-5. Então, nós trabalhamos com uma dose que variou de 1,5 miligramas dia a uma dose que vai, chegando a uma dose de 17,5 miligramas por dia. Então, houve criança que respondeu com uma dose menor e crianças que responderam com uma dose um pouquinho maior.
Então, diferente do que a gente está acostumado, né? Eu, como farmacologista, farmacêutica, diferente do que a gente está acostumado a lidar dentro da prática clínica, que existe uma dose para criança, existe uma dose para adulto, com cannabis é um pouquinho diferente, porque a gente trabalha de forma individualizada. Então, não necessariamente uma dose para criança, muitas vezes uma criança responde com uma dose até maior, né, do que aquilo que a gente está um pouquinho acostumado, e um adulto responde com uma dose um pouco menor, então é um tratamento bastante individualizado. Não existe uma dose para criança, uma dose para adulto, não. A gente faz um acompanhamento. E o que a gente trabalha em relação à prescrição é faixa terapêutica, a gente preconiza sempre iniciar com doses mínimas, e a gente vai gradualmente titulando essa dose, aumentando essa dose à medida que o paciente vai respondendo, tá? Então, a gente chega ao que a gente chama de uma dose específica ou individualizada para aquele indivíduo. Então, esse trabalho, esse ensaio clínico, a gente obteve os seguintes resultados nesse trabalho: uma melhora na interação social, uma melhora na ansiedade e na agitação psicomotora. Pessoal, trabalhar com crianças, a gente tem um projeto de pesquisa aprovado em um comitê de ética, onde a gente vai estudar crianças, isso já é muito complicado. Quando você junta criança e cannabis dentro de um projeto, a complexidade aumenta muito. E mesmo assim, a gente conseguiu que o nosso projeto fosse aprovado por um comitê de ética. Então, a gente está mostrando que faz um trabalho de qualidade, um trabalho sério, que rendeu frutos maravilhosos. A gente mudou a qualidade de vida de muitas crianças, de muitas famílias, e isso resultou nesse trabalho que foi o primeiro ensaio clínico do mundo, tá? Quando a gente utiliza a plataforma do PubMed, que é uma das plataformas de busca de artigos científicos dentro da área médica, uma das mais usadas, quando a gente digita lá os termos, os descritores, cannabis e transtorno do espectro autista, o primeiro artigo que aparece é o nosso. Então, mostrando que a gente está fazendo esse trabalho de qualidade, e é esse compartilhamento de informação que eu quero trazer para vocês nessa turma, tá? A gente está fazendo medicina baseada em evidência, e não em achismo, e não no que eu acredito, ou a pessoa A, B ou C acredita. Então, a gente está trazendo ciência de qualidade, para que vocês possam aplicar essa ciência dentro da população, dentro da sociedade, para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Então, saindo da área da neurologia, eu comecei a participar na área da dermatologia. E a gente fez, trabalhando em parceria com uma dermatologista, chefe do setor de referência de uma doença gravíssima, uma doença rara, que é a epidermólise bulhosa. Então, a gente fez também um ensaio clínico randomizado duplo cego, controlado por placebo. Nas crianças com autismo e nas crianças com epilepsia, nós usamos o óleo de cannabis, tá? Aqui, na área da dermatologia, a gente utilizou a pomada de cannabis. Então, aqui eu trouxe para vocês um relato de um caso, uma das crianças que participou desse ensaio clínico. Então, essa criança era uma criança de 4 anos, ela tinha epidermólise bulhosa distrófica recessiva, que é um dos casos mais graves da epidermólise bulhosa. Essa doença é uma doença genética, grave, rara, e infelizmente não tem cura, que causa lesões, né, da pele, resultando em como se fosse uma queimadura de 3º grau. Essa criança, ela era acompanhada pelo setor, pelo serviço de referência do Hospital Universitário aqui da UFPB, acompanhada por doutora Renata, que ela é a chefe desse setor. Há mais de 2 anos, essa criança não tinha melhora significativa. Ela usava curativos caríssimos fornecidos pelo SUS, mas ela não tinha uma melhora significativa. E essas lesões, pessoal, essas lesões causam dores fortes, a gente está falando de uma criança. E com 60 dias de uso da pomada, a lesão praticamente, fechou. Então, isso trouxe
uma esperança para essa criança, a família dessa criança mudou completamente de vida, né? Então, realmente, esse estudo, ele trouxe uma perspectiva, uma alternativa para um tratamento de uma doença grave que não estava respondendo a nada. Então, a doutora Renata estava acompanhando isso, ela falou, Kate, eu só estou acreditando no que eu estou vendo, porque sou eu que estou tratando dessa criança, sou eu que estou participando desse ensaio clínico junto com você. Então, as pessoas, às vezes, são tão céticas, né, e elas precisam ser, mas a ciência está aqui para mostrar que a cannabis pode trazer melhora na qualidade de vida das pessoas nas mais diferentes áreas do conhecimento. E esse ensaio clínico, gente, rendeu para nós um prêmio internacional. Nós recebemos o prêmio como melhor trabalho científico da Conferência Internacional de Medicina de Cannabis Medicinal. Dentro da área da pesquisa, a gente está trabalhando com muitas outras pesquisas, a gente está partindo para a área agora da odontologia, e agora eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a área do ensino. O que é que o PECS, onde o PECS atua dentro da área do ensino? A gente criou, né, a primeira disciplina sobre cannabis em uma universidade pública do nosso país, que foi aqui na UFPB. Criamos essa disciplina em 2019, tá? E a criação dessa disciplina para os cursos da área da saúde, então, os nossos alunos aqui da UFPB, eles já podem sair no seu currículo, na formação acadêmica, com essas informações, com essa disciplina em seu currículo. E isso trouxe uma repercussão, né, na mídia muito grande. Então, essa repercussão chegou a outras universidades e nós ajudamos outros professores. Aqui eu trouxe para vocês saberem, né? Aqui o professor Igor, que é médico e professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de São João del Rei, sabendo do que eu tinha feito aqui na UFPB, ele entrou em contato comigo e a gente ajudou o professor Igor a criar a mesma disciplina na Federal de São João del Rei para o curso da medicina. Então, os médicos que estão sendo formados lá, eles já vão sair também em seu currículo com esse conhecimento na área da saúde sobre cannabis, tá? No projeto de extensão, é por causa dessa área da extensão, desse tripé da universidade, que eu estou aqui hoje com vocês. Então, o nosso projeto de extensão do PECS Cannabis, ele tem como título o PECS Cannabis, capacitando profissionais de saúde do SUS em todo o Brasil para ajudar a salvar vidas. Então, o nosso maior papel é fazer essa educação continuada para capacitar profissionais de saúde que eles sejam elos junto à sociedade para trazer essa alternativa para que essa sociedade melhore, né, a sua condição de saúde. Aqui mostrando para vocês que nós capacitamos nossos alunos, eu tenho alunos do PECS dos mais diferentes cursos, curso de biomedicina, farmácia, enfermagem, medicina. Então, estão aqui vários alunos meus, nós capacitamos esses alunos e eles vão ficar como replicadores de informação. Esse nosso trabalho teve apoio aqui no nosso estado, junto com a Secretaria Municipal de Saúde, onde capacitamos vários profissionais nas unidades básicas de saúde. Nosso trabalho ganhou essa premiação também de capacitar esses profissionais. Para 2024, fechamos várias parcerias, inclusive com a Secretaria de Belém, Secretaria de Saúde de Belém, que abraçou esse nosso trabalho, acolheu a nossa proposta, e hoje nós estamos aqui. Nós estamos trabalhando junto a municípios do interior do nosso estado, e nós iniciamos a capacitação de médicos e profissionais de saúde no Hospital Referência, que é o Hospital Napoleão Laureano, referência em oncologia no nosso estado. Então, estamos levando esse conhecimento para todo mundo. Então, a nossa contribuição dentro do cenário brasileiro, além de trabalhar junto dessa capacitação dos profissionais de saúde, a gente está levando essa nossa proposta. Aqui eu participei de um simpósio
junto com o diretor da Anvisa, tá aqui o doutor Alex. A gente teve representante da OAB, representante do Senado, aqui a nossa Associação Paraibana, eu representando o FPB, a gente entregou uma carta proposta para uma regulamentação justa, né, junto à Anvisa em relação à cannabis. Então, a gente está trabalhando em todos os cenários. Conseguimos levar junto com a SBEC essa temática pela primeira vez na Conferência Nacional de Saúde e na Conferência Nacional de Saúde Mental. Então, pela primeira vez na história, a gente levou essa temática para essas duas conferências importantes, que a partir delas são regulamentadas o que o Brasil deve fazer dentro do SUS, por exemplo, né? Então, a cannabis já está participando dessa temática. O nosso plano de curso, o que é que a gente vai trabalhar com vocês ao longo dessas 4 semanas? No curso introdutório sobre o uso terapêutico da cannabis no tratamento de doenças graves. Então, a gente vai trabalhar, a nossa proposta como ementa é trabalhar os aspectos históricos, que a gente vai começar esses aspectos históricos na aula de hoje, vai trabalhar os aspectos farmacobotânicos, farmacológicos, clínicos e jurídicos, tá? Nossa carga horária de 10 horas, sendo dessas 10 horas, 6 horas de momentos síncronos, como esse que a gente está agora, e 4 horas que eu vou passar para vocês o material, eu vou fornecer um link para vocês, para o e-mail cadastrado, de um drive, onde nessa pasta do drive vocês vão ter acesso a uma série de artigos científicos sobre tudo que a gente vai trabalhar aqui. Então, aqui são os nossos encontros, começando hoje, dia 19 a gente volta, então dia 26 e no dia 2 de agosto a gente tem o nosso encerramento, e eu vou trazer para vocês convidados para também falar um pouquinho sobre a experiência clínica dentro do contexto da cannabis, tá? Ao final do nosso curso, aqueles que tiverem 75% de frequência mínima, eles vão receber um certificado de 10 horas sobre essa temática. Então, a gente vai trabalhar, pessoal, os aspectos introdutórios históricos, a parte da botânica, os tipos de canabinoide, o que é um canabinoide, a gente vai ver o que é um efeito comitiva, que é muito associado com fitoterapia. A gente vai ver substância isolada, a diferença entre um fitocannabinoide isolado, um produto que está em diferentes tipos de óleos de cannabis. A gente vai falar um pouquinho sobre a farmacocinética, a influência da temperatura sobre esses fitocannabinoides. A gente vai iniciar a parte farmacológica, falando sobre o sistema endocannabinoide, a sua importância, como a cannabis modula esse sistema e como a modulação desse sistema traz benefícios em doenças graves. A gente vai ver a ação dessas substâncias, a gente vai ver o efeito bifásico dos fitocannabinoides dentro de um processo de prescrição. A gente vai ver um pouquinho de noções básicas de prescrição dos fitocannabinoides, falar sobre toxicidade, sobre as formas de acesso legal aos produtos. Então, como é que o paciente pode ter acesso a esses produtos? Tudo isso a gente vai contemplar nesse curso. Vamos falar sobre as legislações, né, que permitem a prescrição desses produtos à base de cannabis aqui no nosso país e os artigos científicos que eu vou passar para vocês, tá? Então, ao final do nosso curso, todos os alunos inscritos, principalmente aqueles que vão prescrever no futuro produtos à base de cannabis, que vocês vão ver comigo que não são só médicos, tá, que podem prescrever esses produtos. Então, todos esses futuros prescritores, ou quem já está prescrevendo e está aqui com a gente para tentar consolidar mais esse conhecimento, todos os nossos alunos vão ter um bônus exclusivo do nosso curso, através de uma parceria que a gente fez com a Cannabinote, que é um aplicativo, uma ferramenta dentro da área médica, super importante de acompanhamento dos pacientes. Nós temos nesse aplicativo, e eu queria passar para vocês rapidamente um vídeo explicando, um minutinho só, para explicar para vocês como é que funciona essa nossa ferramenta, tá? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Super interessante e muito importante essa ferramenta, principalmente para quem vai prescrever. Então, deixa eu colocar aqui.
Então, mostrando aqui para vocês um pouquinho do que a gente vai ter, né, ao longo dessas 4 semanas, mostrando esse bônus, né, ao acesso gratuito às pessoas que vão, aos profissionais de saúde que vão pretender prescrever cannabis. Então, vocês já vão ter um agente norteador, tá? Com vários produtos à base de cannabis que estão cadastrados nessa plataforma. Lembrando que para aqueles que querem se especializar um pouco mais, além desse curso introdutório, a gente tem a nossa pós-graduação da SBEC, da qual eu também sou professora dessa pós-graduação, e a gente tem um curso, gente, de prescrição, fornecido também pela SBEC, com médicos com grande experiência clínica nesse processo de prescrição. Tá? Então, agora eu vou passar a palavra para o nosso aluno, bolsista, o Rodrigo. Rodrigo é nosso bolsista aluno de odonto, tá? Do curso da odontologia, e ele vai falar um pouquinho para vocês sobre o contexto histórico da cannabis, de como tudo surgiu, como é que essa planta entra nesse contexto histórico, será que ela realmente tem esse poder terapêutico, né, que a gente observa dentro das pesquisas clínicas? Então, o Rodrigo vai falar com vocês sobre isso, e ao final, a gente vai tirar todas as dúvidas que vocês colocaram ou no chat, ou nesse link perguntas, ou então, quando a gente abrir o microfone, vocês podem ficar bem à vontade para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Daqui a pouco eu retorno para a gente tirar a nossa dúvida. Boa noite, Rodrigo. Com você agora. Bom, tudo bem? Vocês conseguem me ouvir? Sim, Oi, boa noite, Rodrigo. pessoal. Conseguem? Ah, perfeito. Eu vou pedir só para o pessoal que está no TI poder liberar para eu poder compartilhar a tela e a gente já inicia. Acabou de aparecer. Ok. Perfeito. Vocês conseguem ver minha tela? Sim. Perfeito, pessoal. Novamente, boa noite, eu sou o Rodrigo. Como a professora Kate já apresentou, eu faço parte do PEX Cannabis, eu sou aluno bolsista, estou no projeto desde 2022 e hoje eu estou no 10º período do curso de odontologia e é uma satisfação enorme estar com vocês aqui para a gente estar iniciando o curso introdutório sobre o uso terapêutico da cannabis sativa no tratamento de doenças graves, falando um pouquinho hoje sobre os aspectos introdutórios e os aspectos históricos que a gente tem sobre essa planta, né? O uso da cannabis, de fato, é um uso milenar. A gente tem recortes históricos, né, que eles comprovam que a cannabis ela vai acompanhar a espécie humana desde o período neolítico. Então, a gente tem fósseis que foram encontrados que eles comprovam que a cannabis foi uma das primeiras plantas a serem domesticadas pela humanidade. E quando eu falo domesticação de uma planta, de uma espécie vegetal, a gente destaca a forma com qual a planta está presente em todos os continentes, né? A cannabis, de fato, ela é uma planta que se adaptou de uma forma muito boa e ela tem mudado bastante, né? A cannabis de hoje não é a mesma cannabis que era cultivada há anos atrás, então é, de fato, uma espécie que se adaptou muito de acordo com a espécie humana. E de acordo com seus usos, que é o que a gente vai conversar um pouquinho. Os primeiros registros sobre o uso da cannabis com fins medicinais, eles vieram a partir do tratamento das dores articulares, como gota e reumatismo.
cólicas menstruais, alterações intestinais, e muitos dessas citações, elas vêm a partir do imperador chinês, que é o Shenneng, que é considerado o pai da medicina oriental, ele que escreveu o livro Pensal, que traz a planta como uma ferramenta terapêutica, e o Pensal é um livro que é datado 2.700 anos antes de Cristo. Então, no Egito Antigo, a gente também tem diversas referências à planta, né? Uma delas é o papiro de Ebers, que ele é datado de 1550 a.C., e ele registra, né, o uso de mais de 700 formulações médicas, tendo a cannabis como uma alternativa terapêutica para o tratamento da dor e transtornos emocionais. Os egípcios, eles usavam a cannabis além do uso medicinal. Então, a gente tinha a produção de papiros, e ela era considerada a planta sagrada. A gente traz aqui na imagem o destaque, né, da deusa da sabedoria, a Sechá, que usava a folha da cannabis como adorno na sua cabeça, nas figuras que retratam, né? Na Índia, a gente tem na cultura hindu, né? A cultura hindu, ela foi construída em cima da base dos 4 livros, dos 4 Vedas, né? Aqui a gente tem um exemplo de um deles, que é o Atharva Veda, e eles trazem a cannabis como uma das 5 plantas sagradas, sendo considerada um presente do deus Shiva para que a humanidade construísse um mundo melhor. Então a gente destaca a forma com qual a planta foi demonizada, de certa forma, né, com o passar dos anos. O uso medicinal na Índia era como anticonvulsivante, ansiolítico, anestésico, anti-inflamatório, né, estimulante do apetite, afrodisíaco e também o uso expectorante. A gente traz aqui a imagem do deus Shiva, que dentro do Atharva Veda a gente tem, de fato, diversas referências ao uso da planta. Outro livro que a gente tem muitas referências é o De Matéria Médica, que é um livro que foi escrito por Pedânio Discórides no ano 70, já depois de Cristo, e ele figura a cannabis, né? Esse livro é, de fato, como se fosse um precursor da nossa farmacopeia, e ele fala dentre 1000 plantas, né, a cannabis sendo eficaz para o tratamento de dores e inflamações. Na China, o médico Hua Tuo, entre os anos 110 e 207 depois de Cristo, ele também descreveu uma utilização, né, da cannabis, um composto, na verdade, do vinho e o cânhamo, né, que é uma subespécie da cannabis, e ele era utilizado como anestésico para as primeiras cirurgias abdominais. É interessante que isso é 1.600 anos antes das primeiras anestesias surgirem na Europa. Já era conhecido esse efeito na cannabis medicinal. E no continente africano, a gente teve a cannabis sendo difundida, né, possivelmente por essas trocas, né, dos comerciantes árabes que faziam essa rota comercial entre a Índia e os países do continente. Então, a cannabis nessa época era utilizada no tratamento de picada de cobra, analgesia do parto e sintomas que eram relacionados à malária, além de problemas respiratórios. Os africanos, principalmente os angolanos, eles trouxeram a cannabis para as Américas, né, para a nossa costa brasileira também, principalmente através de sementes e também nas cordas, né, porque a gente tem a fibra do cânhamo, que é uma fibra muito resistente, e ela era a fibra utilizada na época para fazer as cordas, as velas das caravelas que vieram ao Brasil, né, e a gente tem, de fato, a cannabis, ela vem acompanhando o Brasil desde que a gente conhece por Brasil. Desde a formação das primeiras cidades quilombolas aí na época colonial. No século IX, a gente tem um acontecimento que foi muito importante, que foi os primeiros estudos que aconteceram com animais e humanos, que foram feitos pelo Sir William Ossausses, e ele utilizou a planta, né, para os seus pacientes com cólera, doenças reumáticas, raiva, tétano e principalmente em crises convulsivas. A gente destaca que esse conhecimento hoje, né, a gente tem a cannabis como uma alternativa terapêutica excelente em pacientes com epilepsias refratárias, como a professora Kate comentou, principalmente também no controle de crise convulsiva, que ainda vem sendo muito utilizada, e a gente vai falar bastante no decorrer do nosso curso. No início do século XIX, a cannabis ela já era vendida na farmácia, na forma dos cigarros índios, né? Aqui a gente consegue observar que eles eram indicados, né? Até na caixa já informava, né? Para asma, para catarro e para insônia, era um dos usos desses cigarros índios que eram produzidos na França, e eu trouxe também aqui para a gente poder observar um fato interessante, que a cannabis ela já fez parte da primeira farmacopeia. Infelizmente, com as novas edições, a gente teve, foi retirado, né, a cannabis
Inclusive, no ano passado, a gente estava em Brasília, eu estive como delegado da Conferência Nacional de Saúde Mental, e a gente estava aprovando uma moção justamente para que a gente tivesse uma reinclusão da cannabis, né, dentro da farmacopeia, com todo o efeito terapêutico comprovado que a gente tem em diversos estudos científicos dessa planta. Com o passar dos anos, né, diversos laboratórios farmacêuticos começaram a produzir os medicamentos à base da planta. Aqui a gente tem um exemplo do medicamento da Parke Davis, que era produzido em Detroit, nos Estados Unidos, e ele é um exemplo de um óleo, né, que a gente tem. É muito comum a gente ver a formulação de óleo hoje, né, no tratamento com cannabis, e diversos laboratórios farmacêuticos eles começaram a oferecer. Porém, com o desenvolvimento de outras medicações e também uma falta de um padrão, a gente percebeu que o uso ele foi decaindo de forma lenta e progressiva nessa época. A gente também teve alguns outros fatos, como os Estados Unidos, que passou a receber muitos imigrantes, né, principalmente latinos e árabes, e em pouco tempo o consumo de cannabis ele se tornou algo desgovernado, além de que a cannabis era um concorrente natural ao cultivo de algodão, que era uma importante oligarquia do Sul, e também um importante concorrente para o uso de bebidas alcoólicas que eram produzidas no norte dos Estados Unidos. Então, por qualquer um desses motivos, ou por todos eles que a gente conversou, a cannabis se tornou uma vilã número 1 e diversas ações foram realizadas pelo governo, né? A gente tem aqui, por exemplo, a Marijuana Tax Act, que foi definida pelo presidente Roosevelt na época, e ele tornou ilegal a posse e venda de cannabis, colocou taxas altíssimas que impossibilitavam esse comércio, e um ano depois ele fez uma proibição total do plantio, cultura, colheita e exploração da cannabis, né, da maconha nos Estados Unidos. Com o passar dos anos, né, na segunda metade do século XX, a gente teve, né, na década de 40, começou a surgir alguns acontecimentos que foram, podemos falar, muito importantes para essa redescoberta do uso medicinal. Uma delas foi a primeira vez que o canabidiol, né, o CBD, ele foi isolado pelo pesquisador Roger Adams, que é esse que está aqui abaixo, e em 63 a gente teve uma das primeiras descobertas que foram de destaque do nosso querido professor Meschula, que a gente vai falar muito dele durante o curso, né? Ele detalhou a estrutura química do CBD, que já havia sido descoberto pelo Roger Adams, e um ano depois, novamente, o professor Meschula, ele isolou pela primeira vez o THC, que é a outra molécula que a gente também vai conversar um pouquinho durante o nosso curso, e descreveu a sua estrutura química detalhada. O professor Meschula, ele foi muito influente, né, as descobertas dele e do seu grupo de pesquisa, né, que após a sua morte continua trazendo muito conhecimento científico. Eles foram retratados em um documentário, né, o documentário O Cientista, e esse documentário a gente tem ele disponível, né, o link no site do nosso projeto, fpb.br/pexcannabis, é só acessar a aba de biblioteca que vocês conseguem acessar o documentário, e é muito interessante, ele fala sobre a história de vida do professor Meschula e essas descobertas. Em 1980, a gente teve um ponto muito importante, que foi o primeiro ensaio clínico sobre o efeito anticonvulsivante do CBD em humanos, que foi feito pelo professor Elisaldo Carlini, esse que está aqui segurando a plaquinha de maconha medicinal. Foi muito importante esse artigo, né? Ele foi referência, de fato, para inúmeros outros países. Ele foi o primeiro ensaio clínico do mundo, e o brasileiro, né, sobre o efeito anticonvulsivante do CBD em humanos. É um estudo que foi muito importante, e a partir da descoberta do estudo, a gente teve uma corrida, de fato, de pais que tinham filhos com essas características para o tratamento dos seus filhos com a cannabis medicinal. Então, a gente teve, de fato, uma redescoberta do uso medicinal, tanto é que a gente teve a aprovação de alguns medicamentos, como o Nabilone e o Dronabinol, né? O Nabilone, que é uma substância análoga ao THC, que foi aprovado nos Estados Unidos em 81, que é muito eficaz para o tratamento de náuseas e enjoos. E em 1985, o Dronabinol, que é um THC sintético, e também foi aprovado nos Estados Unidos como eficaz para náuseas e enjoos. Continuando nossos aspectos históricos, em 88, a gente teve uma descoberta que revolucionou o entendimento sobre a cannabis, que foi a descoberta de um receptor, né, um receptor
exclusivo para o THC, pela equipe da professora Eileen Howlett, em Winston-Salem, na Carolina do Norte, e esse receptor ele foi descoberto no cérebro de ratos, o que não fazia sentido se os ratos não produzissem algo intrínseco, né, algo semelhante para se conectar a esse receptor. E aí as coisas foram começando a fazer mais sentido, né? Em 1990 a gente teve o Matsuda, que é da equipe do professor Mechula, ele isolou o receptor que é acoplado à proteína G, que é chamado de receptor CB1, né? Ele recebeu o nome de CB1, e ele está presente no sistema nervoso central, porém ele vai poupar o tronco encefálico, que é uma característica interessante que a gente tem o tratamento em cannabis, né, com cannabis, mesmo em altas doses, não chegar ao ponto de causar uma overdose, porque a gente tem uma menor concentração desses receptores CB1, em específico no tronco encefálico, mas eles estão presentes em todo o sistema nervoso central. Em 1992, o Devane, que é também do grupo do professor Mechula, ele descobriu uma molécula, né, um neurotransmissor endógeno, que se ligava ao receptor CB1, e ele foi batizado de anandamida. Então, a gente teve, durante esses 20 anos, né, a gente teve muitas descobertas, que foram muito importantes, né, a gente descobriu, de fato, um receptor, a gente descobriu uma molécula, e começou, de fato, a ser desvendado o que seria o sistema endocannabinoide, né? O receptor CB1, né, essa molécula endógena que se conectava ao receptor CB1, ela foi chamada de anandamida, que é uma tradução em sânscrito que era a língua que foi escrito o Atharva Veda, né, que foi um dos primeiros livros que trouxeram a descrição do uso medicinal da cannabis. Continuando nossos aspectos históricos aqui, a nossa linha de tempo, em 1993, o Devane ele descobriu outro receptor que se chamou de CB2, né, que tinha grande afinidade ao THC e pouca afinidade ao CBD. Em 95, novamente, o professor Mechula ele identificou mais uma molécula no sistema endocannabinoide, que era o 2-araquidonilglicerol, mais conhecido como 2-AG, que era outro neurotransmissor que também vai estar presente na nossa fenda sináptica. Então, com todas essas descobertas, né, a gente teve, de uma forma descrita, o nosso SEC, que é o sistema endocannabinoide, que está presente em todos os vertebrados, é fundamental para a homeostase de todos os mamíferos, e isso fez valer a pena, né, essas 3 décadas de estudo sobre os fitocannabinoides. Um dos primeiros medicamentos, né, o primeiro medicamento à base de cannabis que foi aprovado no Brasil foi o Mevatil, que ele é composto pelo THC, 27 mg por ml, e o CBD, 25 mg, e ele é indicado a tratar pacientes com sintomas, né, que apresentam espasmos de moderado a grave por causa da esclerose múltipla. Porém, a gente tem um ponto negativo nesse tipo de medicamento, que é o custo. A gente tem um custo, né, essa pesquisa eu fiz há poucos dias, né, menos de 15 dias, a gente encontrou o menor valor, R$ 3.332, uma caixa do Mevatil com 3 sprays, né, é um spray de resgate, e, de fato, é um valor muito alto, a gente consegue comparar, né, com, a gente tem uma parceria, o PEX é parceiro da Abrace, uma das maiores associações de pacientes do Brasil, e eles produzem esse spray de resgate também, com THC e CBD, 10 vezes mais barato do que o preço que é praticado pela indústria farmacêutica na venda do Mevatil. Então, de fato, a gente tem um produto, uma cannabis medicinal que já está legalizada há alguns anos, porém, nem todos conseguem ter acesso a esse medicamento, principalmente por causa do custo que é muito elevado. Então, com todas essas descobertas, a gente teve um crescente aumento no número de estudos. Aqui eu trouxe um resultado da PubMed, fazendo a busca pela palavra-chave cannabis, né, desde 1840 até o ano de 2024, e a gente consegue observar o crescimento que a gente destaca aqui também alguns checkpoints, né, que foram importantes, como em 1940 o isolamento do CBD, em 1964 o isolamento do THC, e em 1990 a descoberta do sistema endocannabinoide, né, com os seus receptores e as moléculas que são os seus neurotransmissores. Então a gente teve um ressurgimento, né, da cannabis medicinal e muito destaque através de alguns casos, como é o caso da Charlotte Figi e da Anne Fischer.
A Charlotte Figi é uma garotinha americana de 5 anos de idade, ela é portadora da síndrome de Dravet, e ela teve a sua história de sucesso do controle das suas crises convulsivas com o uso do óleo rico em CBD, né, produzido a partir de uma cepa de cannabis sativa que posteriormente veio a ter o nome da Charlotte Figi. No Brasil, em 2014, a gente teve a Anne Fischer, né, que é uma garotinha brasileira com 5 anos de idade. Ela teve a sua história de sucesso no controle também das crises convulsivas, usando o óleo rico em CBD, né, passou um documentário no Fantástico, e com esse documentário a gente teve, em decorrência, muitas outras mães, né, muitas outras mães e pais de pacientes, né, que tinham seus filhos com crises convulsivas, e a Anne, ela foi a primeira paciente a conseguir na justiça o direito de fazer a importação do seu óleo. Então, aqui a gente consegue fazer, né, nessa primeira aula a gente conversou um pouquinho sobre os aspectos históricos, e aqui a gente tem um retrato de tudo que foi falado, né, desde 2700, né, com a primeira referência a cannabis, né, pelo imperador Shenneng, no livro Pensal, a gente consegue observar os primeiros, né, no Ocidente aqui, os primeiros estudos realizados pelo William, né, o holandês. A gente consegue observar ações do governo dos Estados Unidos em 1937, né, com a taxação, né, a proibição do cultivo e da exploração da cannabis, e a gente tem a cannabis sendo eliminada pela FDA, que é como se fosse a Anvisa, né, o órgão regulador lá nos Estados Unidos, que excluiu, né, removeu a cannabis das farmácias. Porém, com as descobertas, né, que ocorreram na segunda metade do século XX, né, a gente teve a descoberta do professor Mechula em 64, com a primeira vez que foi isolado, né, o THC, em 73, com os estudos do nosso querido professor Elisaldo Carlini, né, da Unifesp, e a aprovação dos medicamentos, né, do Nabilone e do Dronabinol nas farmácias, né, os produtos começaram a ser permitidos, que são eficazes para o tratamento de náuseas e enjoo, até o ano de 2014, quando a gente teve, né, muitos pacientes sendo autorizados a fazer a importação do óleo, principalmente devido à repercussão que a gente teve desses casos, da Charlotte Figi e da Anne Fischer, que a gente comentou agora há pouco. Então, na próxima aula, como a professora Kate falou, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre aspectos da planta, né, aspectos farmacobotânicos, e entender o que é, de fato, né, a planta cannabis. Eu vou deixar esse finalzinho, né, de alguns minutos que a gente tem para a gente poder fazer tirar dúvidas. Obrigada, Rodrigo, pela sua explanação. Tivemos um passeio aí sobre a história da cannabis ao longo dos anos, que desde o início ela já tinha esse respaldo, já tinha essa indicação médica. E eu queria deixar em aberto, pessoal, eu vi aqui que ninguém colocou nenhuma pergunta no chat, mas pode ser que alguém queira perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida. Vocês apertam aqui nessa mãozinha, que à medida que vocês forem apertando, o pessoal da equipe do Telesaúde vai abrindo o microfone de vocês, tá? Vocês têm alguma dúvida, algum comentário da nossa aula de hoje? Tá, então acho que está todo mundo tranquilo. Oi, Wagner, deixa eu ver aqui. Boa noite. Então, a gente tem alguns estudos, mas não são ensaios clínicos, que é o tipo de desenho padrão ouro dentro da pesquisa científica, tá? A gente ainda está tendo alguns estudos e em relação à ansiedade generalizada. Então, aqui na UFPB, a gente começou a fazer alguns ensaios clínicos, ainda não terminamos esses ensaios clínicos, ainda está em andamento, e o que a gente tem hoje de mais novo, pelo menos o que a ciência está trazendo, alguns estudos clínicos
que estão mostrando alguns benefícios, sim, dos fitocannabinoides dentro do transtorno de ansiedade generalizada, mas ainda precisa aumentar um pouquinho mais essa demanda, né, dentro da pesquisa clínica, com esse ensaio padrão ouro, para a gente ter essa consolidação maior desses resultados, tá? Mas, de forma bem direta, a gente já está tendo resultados muito interessantes no transtorno de ansiedade generalizada com o tratamento à base de cannabis, com os fitocannabinoides. Ah, que bom que você gostou. Espero que todos tenham gostado também. Algo mais? Vocês têm mais alguma dúvida que eu possa ajudar? Oi, Matheus. Então, dentro dessa área da neurologia, em relação a transtornos psicóticos, eu não vi muito estudo em relação a esse transtorno de forma direta, tá? Mas existem alguns estudos clínicos mostrando que há determinados fitocannabinoides que são importantes, principalmente para diminuir esses transtornos psicóticos. Então, a gente sabe que na planta eu tenho alguns fitocannabinoides que, dependendo da dose, eles podem até estartar essas crises psicóticas. Então, a gente precisa realmente identificar o paciente, precisa fazer uma anamnese bem feita para a gente escolher o melhor tipo de cannabis, que vocês vão ver comigo, que hoje a gente tem mais de 2.500 quimiotipos de maconhas diferentes. Então, a gente pensa que maconha é tudo igual e não é. Então, são quimiotipos diferentes, com teores de fitocannabinoides e concentrações diferentes. Então, a gente também vai trabalhar isso, mas de forma bem direta, em relação a transtornos psicóticos. Eu, pelo menos, não conheço nenhum ensaio clínico, nenhuma revisão sistemática com meta-análise que possa consolidar isso, tá? Mas a gente tem relatos de caso, a gente tem alguns estudos, série de casos que trazem também benefício quando se escolhe o melhor tipo de cannabis para esse tipo de transtorno, tá bom? Oi, Aline. Eu acho que essa aula está sendo gravada e vai ficar disponível para todos os alunos. Mas aí eu vou ver direitinho com o pessoal do Telesaúde como é que a gente vai poder disponibilizar o link da aula de hoje para todos, tá? Que não conseguiram entrar ou que entraram e não conseguiram permanecer por todo o momento. A gente vai orientar vocês por e-mail com tudo lá, tá bom? Ah, ok. Obrigada, Leidiana. Isso, Matheus. Inclusive, existe um trabalho, salvo engano, da Universidade de Brasília, com psicólogos que estão fazendo pesquisas na área de redução de danos com pacientes que fazem uso de drogas de abuso, com pacientes que têm surtos, né, psicóticos quando usam essas drogas de abuso, e a gente está vendo um resultado super interessante na área de redução de danos, trabalhando com esses pacientes, essas pessoas, usando a cannabis. Então, a gente já tem, sim, alguns estudos, mas é como eu estou te falando, ainda a gente precisa consolidar a parte científica com esses estudos que a gente chama padrão ouro, dentro da pesquisa científica, sabe? Mas a gente já tem alguns relatos, sim. Ok, todo o material vai ser disponibilizado para vocês numa pasta do Google Drive, tá bom? E essa pasta, esse link vai ser enviado para vocês por e-mail. Ah, eu lembrei de uma coisa, foi enviado para vocês também por e-mail um link para vocês responderem um questionário, para a gente avaliar o impacto do nosso curso dentro desse processo ensino-aprendizagem de vocês ao longo das 4 semanas. E eu espero que vocês tenham nos ajudado, tenham respondido esse questionário. Ok. E sobre criança com TEA, tem mais estudos? Sim, nós temos muitos estudos.
em relação ao TEA, hoje, com cannabis. Então, o nosso estudo que eu trouxe para vocês foi o primeiro ensaio clínico com aquela faixa etária de criança, de 5 a 11 anos, com aquele desenho. Muitos pesquisadores do grupo do professor Rafael Mechola, do grupo do professor, do doutor Adi Aran, lá de Israel, eles estão estudando, eles estão se especializando muito, trazendo muitos trabalhos de referência na área do autismo, também com crianças, também com adultos. Então, a gente tem muito trabalho voltado, pelo menos dentro da área do transtorno do espectro autista. Isso a gente tem sim, tá bom? E seja bem-vinda, Aline, que bom ter você aqui com a gente. Kate passou uma pergunta lá em cima em relação à odontologia, como estão as pesquisas. Em relação à analgesia? A odontologia? Isso. Ah, ok. Então, em relação à odontologia, a gente está iniciando agora um trabalho de uma dissertação de mestrado que eu estou orientando de uma aluna nossa. Ela vai trabalhar com a pomada de cannabis na mucosite induzida por quimioterapia. Então, existe essa área, tá, dentro da odontologia, no tratamento, né, da mucosite. A gente está trabalhando em parceria com a Universidade de São Paulo, em um projeto dentro da odontologia que faz um projeto de doutorado, tá, onde a gente está avaliando os aspectos de dor, tá, aspectos em relação à dor na articulação temporomandibular. A gente está trabalhando também nesse projeto de doutorado, a gente está trabalhando ansiedade dentro também dessa disfunção temporomandibular. Então, os aspectos de ansiedade, os aspectos de dor crônica. Então, dentro da odontologia, são esses parâmetros que a gente está estudando no momento. Dor crônica, aspectos inflamatórios, aspectos de ansiedade, e esse trabalho que eu falei para vocês em relação ao tratamento da mucosite induzida por quimioterapia com a pomada. Com os pesquisadores da Unesp, lá em São Paulo, do campus de Araçatuba, a gente está trabalhando dor crônica, e a gente está trabalhando também os aspectos da ansiedade na DTM, tá? DTM muscular. Isso? Ah, ok, Maria Lilian. Eu que agradeço, gente. Algo mais que eu possa ajudar vocês no dia de hoje? Ok, então agradeço imensamente a presença de vocês, tá? Tenham um excelente final de semana. Próxima sexta-feira a gente se encontra novamente, continuando toda aquela programação no cronograma que eu passei para vocês. Vai ser enviado para o e-mail, dentro dessa pasta, o nosso plano de curso, tá? Esse que eu apresentei aqui, eu vou mandar para o e-mail de vocês e todo o material vai ficar disponível também para vocês, tá certo? Então, uma excelente noite para todo mundo e foi um prazer estar com vocês na noite de hoje. Muito obrigada, pessoal. Até que sexta-feira.